Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão, o Deidara mais forte. Capítulo 171. No dia seguinte, as negociações da aliança começaram oficialmente. No entanto, Deidara e os outros acharam bastante estranho que as únicas vilas presentes fossem a Megakuri, Iwagakuri e Otogakuri, representadas por Orochimaru. Não deveria haver outras 6 vilas menores também? Por que não havia mais ninguém ali? Antes que pudessem pensar muito sobre isso, Danzou entrou no corredor, seguido de perto por seu braço direito, Aburami Ryoma. Lord Hokage, você se importa em explicar a trapaça descarada de Konoha durante o exame? E onde estão os outros? Orochimaru, ainda mantendo seu disfarce, perguntou. Danzou riu baixinho. Não precisa ter pressa. Antes de começarmos nossas conversas, tenho uma pergunta. Ah? E o que seria isso? Orochimaru respondeu intrigado. Submeta-se ou morra. Um brilho perigoso brilhou nos olhos de Orochimaru enquanto ele perguntava lentamente. Senhor Hokage, o que você quer dizer com isso? Baque. A bengala de Danzou atingiu o chão com um som agudo, como um sinal de guerra. Em um instante, todo o salão foi cercado por uma enxurrada de ninjas da raiz Yambu, bloqueando todas as rotas de fuga possíveis. Na vanguarda desse cerco estava ninguém menos que Tsunade e um Yamato mascarado. Senhor Hokage, qual é o significado disto? O rosto de Orochimaru se contorceu em um sorriso ambíguo. Danzou examinou os shinobi reunidos com olhos predatórios, mas sua resposta permaneceu inalterada. Submeta-se ou morra. Naquele momento, uma dúzia de figuras emergiu da multidão. Eram ninguém menos que os representantes das 6 aldeias menores desaparecidas. No entanto, a parte realmente chocante eram seus olhos e testas. Submeta-se, receba o transplante do Byakugan e seja marcado com o selo do pássaro engaiolado. Recuse, e seu único caminho será a morte. Então esse é o plano dele. Deidara finalmente entendeu todo o plano de Danzou. Inicialmente ele pensara que após sofrer repetidos contratempos, o velho havia optado por uma abordagem mais comedida para expandir a influência de Konoha. Mas na realidade, alguém realmente acreditava que Danzou era o tipo de pessoa que fazia concessões? Ele estava apenas elaborando um plano ainda mais insano. O exame conjunto Chunin era apenas uma cortina de fumaça, deliberadamente exagerada em importância para atrair os melhores talentos e os shinobi mais fortes de várias aldeias. Aqueles que resistissem seriam eliminados, e aqueles que se rendessem seriam submetidos a transplantes de Byakugan e selos de pássaros enjaulados para controle absoluto. E o plano tinha dado muito certo. Além de Iwagakuri, todas as outras vilas enviaram seus melhores jovens shinobi, juntamente com delegações de elite para protegê-los e conduzir as negociações. As tentativas de assassinato de Danzou durante o exame não foram por trapaça. Afinal, essa tal conversa de aliança foi uma farsa desde o início. O verdadeiro propósito era encurralar as delegações, dividindo suas lealdades antecipadamente. Agora, os únicos que ainda resistiam eram Iwagakuri, a Megakuri e Otogakuri. Brilhante! Do ponto de vista estratégico, se Danzou também conseguisse derrotar Deidara e Sasori, Konoha ganharia mais 2 poderosos de nível Kage. Com 5 lutadores de nível Kage ao seu lado, todos excepcionalmente fortes, e um influxo de talentos de alto nível vindos de vilas menores, Konoha estaria pronta para unificar o mundo shinobi. Afinal, Danzou já estava vivo há décadas. Desde a era do primeiro Hokage, quando o mundo shinobi viu uma vila tão dominante. Mas a falha fatal de Danzou era sua crença de que controlava tudo, quando, na verdade, era apenas um peão em jogos maiores. Até mesmo sua posição como Hokage foi resultado de delicadas manobras políticas, tornando sua queda inevitável. É interessante. Orochimaru lambeu os lábios enquanto se levantava, sua aura sinistra se misturando com seus maneirismos característicos. Danzou imediatamente sentiu a mudança. Orochimaru. Em vez de medo, os olhos de Danzou brilharam de excitação. Ele esperava que seus maiores prêmios hoje fossem os 2 membros da Akatsuki, mas ganhar Orochimaru também? Que bônus inesperado! Com todos os 3 Sannin sob meu comando, que a nova era brilha ainda mais. Fracasso? Impossível. A vitória já era dele. Finalmente. Já estava na hora de começar. Eu estava ficando mofado de tanto esperar. Idan foi o primeiro a dar um passo à frente. Idan Kakuzu? Danzou permaneceu imperturbável mesmo quando os dois dissiparam seus disfarces. E então a Akatsuki não estava totalmente despreparada, afinal. Mas não importa. Ter vocês dois aqui só torna a caçada de hoje ainda mais farta. Ele os dispensou completamente. Com base em suas batalhas anteriores, uma mobilização de ninjas do Esquadrão 9 Caudas seria suficiente para lidar com eles. Idan Kakuzu, parece que estão subestimando vocês. Kizami sorriu, seus dentes de tubarão brilhando. Calha a boca. Idan gritou irritado, enquanto Kakuzu irradiava uma intenção assassina que deixava claro. Hoje ele provaria que eles estavam errados. Kizami Kakashi. Danzou ergueu uma sobrancelha, mas relaxou rapidamente. Então a Akatsuki também tem segundas intenções, enviando 6 membros para unir forças com Orochimaru. Você está tramando algo contra Konoha? Ainda assim, embora vocês dois possam me causar problemas, é só isso, problemas. Tsunade e Jiraiya já haviam ultrapassado o nível Kage. Qualquer um deles poderia enfrentar 2 oponentes. Yamato, Kakuzu e Idan seriam derrotados pelo Esquadrão da 9 Caudas. O que significava que o próprio Danzou, juntamente com seu vasto exército, incluindo as forças de Konoha, os shinobi capturados de Tsunagakuri e os Jonin de elite das vilas menores, tinha vantagem. A vitória estava garantida. Danzou, é hora de resolver isso. O Sharingan carmesim de Itachi ganhou vida. Nesse ponto, ele compreendeu perfeitamente que o massacre Uchiha não passará de manipulação. Havia soluções melhores, mas como uma criança ingênua, ele fora enganado e levado a uma escolha terrível.
Uchiha Itachi, uma pontada de inquietação surgiu no coração de Danzou. Não precisa entrar em pânico. Ele ainda tinha seu último trunfo. Itachi não era necessariamente seu adversário. Além disso, ele tinha inúmeros membros devotados da raiz à sua disposição. Sua fonte suprema de poder. Senhor Okage. De repente, um membro da raiz entrou correndo com uma expressão de pânico. Se alguém ousasse interromper em um momento tão crucial, só poderia ser algo sério. Embora irritado, Danzou entendeu a gravidade da situação. O que foi? O céu não vai cair, vai? Senhor Okage. Tsunagakuri nos traiu. O quê? O rosto de Danzou escureceu. Fique calmo. Fique calmo. Mesmo que Tsunagakuri tivesse desertado, seria apenas um revés, afetando parte das forças de Konoha. Ele ainda tinha tropas suficientes para comandar. Senhor Okage. O clã Inuzuka, o clã Aburame, assim como os clãs Kurama e Gekko, todos desertaram. Danzou cambaleou, mal conseguindo se segurar enquanto Aburame Ryoma corria para apoiá-lo. Não. Sem problemas. Konoha sofreria perdas severas, mas ele ainda poderia vencer. Hahaha. Danzou de repente caiu na gargalhada. Akatsuki e Orochimaru, vocês se saíram bem. Mas não importa o quanto você planeje, Konoha ainda é mais forte. Eu já venci. Ah? Que tal nos adicionar à equação? Danzou, é hora de acertarmos as contas pelo bem de Yaiko. Nagato e Konan tiram seus disfarces. Rinnegan. Você é aquele pirralho daquela época. A cabeça de Danzou girava de horror. Proteja-me. Proteja-me. Eu sou Okage. Não devo permanecer num lugar tão perigoso. Me acompanhem de volta à base da raiz. Agora, berrou Danzou. Capítulo 172. Você acha mesmo que consegue escapar? O olhar de Orochimaru se fixou em Danzou como um predador observando sua presa. Sem hesitar, ele avançou em sua perseguição. Kakashi, vamos lá. Deidara cuspiu um clone de argila, não um clone qualquer, mas um meticulosamente criado. Mais do que suficiente para lidar com Danzou. De acordo com o plano, Danzou era o oponente designado de Kakashi. Afinal, se Kakashi tivesse que lutar contra o shinobi de Konoha, ele poderia hesitar. Você não vai passar por mim. Um membro da raiz deu um passo à frente, formando um selo de mão para um jutsu de liberação de fogo, tentando bloquear Orochimaru, o clone de Deidara e Kakashi. Que chamazinha patética. Liberação de fogo. Em vez de contra-atacar com a liberação de água, Kakuzu deliberadamente usou também a liberação de fogo, subjugando as chamas do inimigo com pura intensidade. Uma onda de fogo abrasador rugiu em direção ao lado de Konoha, forçando-os a recuar um pouco. Vendo uma abertura na formação defensiva, Nagato se levantou. Vamos, Konan. Jiraiya-sensei, vamos deixá-lo com eles. Originalmente, Kizami e Itachi foram designados para lidar com Jiraiya. Afinal, Kizami tinha uma vantagem natural contra lutadores de ninjutsu, e com o nível quase divino de genjutsu de Itachi o apoiando, eles conseguiram se defender. Mesmo contra a ativação instantânea do modo sábio de Jiraiya, eles poderiam não vencer de imediato, mas certamente não perderiam. Mas como Nagato e Konan queriam enfrentar seu antigo mestre, eles poderiam muito bem aproveitar a oportunidade. Mesmo com apenas um Rinnegan, Nagato ainda era incrivelmente poderoso. Você não vai a lugar nenhum. Tsunade avançou sua força monstruosa atravessando o salão de conferências, destruindo pelo menos metade dele com um único soco. Tsunade-chan, seu oponente sou eu. O corpo real de Deidara deu um passo à frente. Suas habilidades se contrapunham perfeitamente às de Tsunade, tornando o oponente ideal. Sua pirralha maldita. O rosto de Tsunade ficou vermelho. O que diabos ela tinha feito naquela época? Que vergonha! Ela queria rastejar para dentro de um buraco. Não, matar esse pirralho era a melhor opção. Esse era o poder aterrorizante do Kotoa Matsukami. Ele não apenas controlava a mente de uma pessoa, como também alterava sutilmente sua maneira de pensar. Tirando as questões relacionadas a Danzou, Tsunade agia exatamente como sempre, tornando impossível detectar qualquer diferença. Liberação de madeira, técnica de encadernação por asfixia. Ao mesmo tempo, Yamato e Sasori ativaram a liberação de madeira, com suas videiras cobertas de espinhos entrelaçando-se no ar. Yamato pretendia emboscar Idan, mas Sasori o interceptou. E liberação de madeira? Interessante. Parece que minha coleção de marionetes está prestes a ganhar outra obra-prima. Sasori deu um sorriso irônico. Itachi-san, é hora de ir. Kizami se virou para Itachi. Vamos lá. Itachi assentiu. A missão deles era resgatar os desertores de Konoha e atuar como uma força de apoio móvel, auxiliando onde fosse necessário. Afinal, Konoha ainda tinha o Jinchuriki da Nove Caudas e o Might Guy. Este campo de batalha é muito apertado. Por que você não me segue para um lugar mais aberto, irmã? Deidara voou para o céu em seu pássaro de argila. Furiosa, Tsunade pisou no chão, transformando-o em escombros, antes de imediatamente persegui-lo. Wahahara! A emoção do abate. Idan, agora em sua segunda transformação, gargalhou descontroladamente. Com as asas concedidas por seu selo amaldiçoado, ele pairou no ar, brandindo sua foice como ceifador, ceifando vidas indiscriminadamente. O que fazemos? Os shinobi de Konoha trocaram olhares inquietos. A imortalidade de Idan era problemática demais, seu estilo de luta era só ataque sem defesa. Ele podia trocar golpes sem consequências, o que o tornava quase impossível de lidar. Eu cuido disso. Técnica de imitação de sombra. Um membro da raiz do clã Nara deu um passo à frente, capturando facilmente a sombra de Idan. Como ainda estavam dentro de casa com pessoas e objetos densamente aglomerados ao redor deles, usar suas sombras para estender sua técnica era quase sem esforço. Ei, por que não consigo me mexer?
Idan ficou congelado no lugar, lutando para levantar sua foice. Depressa, usem selos explosivos. Ele é muito forte, não vou conseguir segurá-lo por muito tempo, gritou o Shinobi de Nara com urgência. Mas ele não precisava dizer nada. Os Shinobi de Konoha presentes eram todos, no mínimo, de nível Jonin, e seus instintos de batalha estavam aguçados. Selos explosivos choveram sobre Idan, com o objetivo de explodi-lo. Truques como esse não funcionam comigo. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Um coração infundido com liberação de fogo expeliu uma onda massiva de fogo abrasador, engolfando todo o esquadrão de Konoha. Naturalmente, Idan também foi poupado do ataque. Kakuzu, você não poderia usar um jutsu mais suave? Isso foi demais, gritou Idan de dentro das chamas. Minhas desculpas, Idan. E Sasori, eu estava em sério perigo agora mesmo. Você não estava planejando me ajudar? Minhas desculpas, Idan. Enquanto isso, dentro de um bar em Konoha, Jiraiya estava tomando uma bebida, rindo e flertando com algumas recepcionistas. Mas apesar da atmosfera animada, sua expressão estava longe de ser despreocupada. Ele sabia do plano de Danzou. Era insano. Mas Danzou era o Hokage agora, e com o apoio de Tsunade, Jiraiya não tinha voz ativa no assunto. Ele só conseguiu afogar suas frustrações no álcool, evitando completamente o problema. De repente, ele se levantou bruscamente e virou-se para o salão de conferências à distância. Então finalmente começou. Mesmo que ele não aprovasse as ações de Konoha, ele não podia simplesmente ignorar isso. Quando ele estava prestes a sair, duas figuras apareceram diante dele, fazendo congelar no lugar. Nagato, Konan. Jiraiya olhou para eles em choque. Recebi informações de que você e Aiko estavam mortos. Então vocês sobreviveram, disse Jiraiya com a voz cheia de surpresa e alívio. Mas sua alegria durou pouco. Sua expressão logo escureceu. Você está usando as vestes da Akatsuki? Algo deve ter acontecido ao longo dos anos. E por que você só tem um Rinnegan sobrando? Nagato ignorou a enxurrada de perguntas e simplesmente declarou, eu sou o líder da Akatsuki, Pen. Aqueles que estão atualmente invadindo Konoha são meus subordinados. O que você vai fazer, Jiraiya-sensei? Vai nos matar? Sua voz se arrastou um pouco no final, carregada de ódio. Ódio não apenas pela perda de Aiko, mas porque Konoha havia destruído seu sonho, sua esperança de alcançar a paz por meio da gentileza e da cooperação. Nagato, você... Jiraiya nunca imaginou que o garoto tímido que ele um dia orientou se transformaria nisso. Por quê? Você abandonou seu sonho? Ele perguntou, tentando entender. Nagato riu, uma risada vazia e amarga, cheia de raiva e tristeza. Jiraiya-sensei, como um shinobi de Konoha, você não tem o direito de falar comigo sobre ideais. Veja o que Konoha fez ultimamente, declarando guerra por toda parte. Por que você não impediu Danzou? Jiraiya ficou sem palavras. Se as palavras não mudarem nada, então vamos resolver isso na batalha. Nagato não tinha vontade de continuar discutindo. Jiraiya suspirou, mas seu olhar era resoluto. Não importa o que aconteça, Nagato. Eu trarei o seu antigo eu de volta. Capítulo 173. Nos arredores de Konogakakure, os três grandes sapos do Monte Myoboku apareceram mais uma vez. Convocando nós três de uma vez novamente? Jiraiya, você anda se metendo em muita confusão ultimamente, resmungou Gamabunta, dando uma tragada em seu cachimbo, claramente descontente. Jiraiya saltou na cabeça de Gamabunta, olhando para as duas figuras à sua frente, Nagato e Konan. Desculpe por isso, Bunta, disse ele, desculpando-se. Prometo que prepararei um ótimo presente para Gamakishi em breve. Gamabunta assentiu, satisfeito com a tato de Jiraiya. Certo, com o que estamos lidando desta vez? O inimigo está logo abaixo de você. Nani? O Rinnegan. Os olhos de Gamabunta se arregalaram em choque. Jiraiya, por que seus oponentes são sempre tão ridículos? Primeiro, aquele pirralho explosivo, e agora o Rinnegan. Vindo de um dos três grandes reinos de invocação, Gamabunta entendia muito bem o poder e a importância do lendário Rinnegan. Dito isso, ele só tem um Rinnegan, e eu tenho o tesouro que me foi concedido pelo grande sábio sapo. Eu devo ficar bem, Jiraiya o tranquilizou, embora sua expressão permanecesse séria. Nossa, você não tem descanso nenhum. Bem, já que estou aqui, é melhor lutar. Gamabunta saltou alto no ar, sua figura maciça descendo como uma montanha esmagadora em direção a Nagato e Konan. Sua espada curta brilhava com um fio arrepiante enquanto ele a desembainhava no ar. Shiha Tensei. Uma poderosa força repulsiva irrompeu, parando Gamabunta no ar antes de empurrá-lo violentamente para trás. Ele caiu no chão, levantando uma espessa nuvem de poeira. Que diabos foi isso? Os três sapos ficaram surpresos. O jutsu do inimigo era amorfo e intangível, completamente bizarro. Naquele momento, Nagato fez seu movimento. Ele pressionou a mão direita contra o chão. Jutsu de invocação. Não pretendo perder tempo lutando com vocês três. Estrondo. Da fumaça ondulante emergiram três enormes criaturas, um carneiro gigante, um morcego colossal e um rato enorme. Como as invocações anteriores do caminho animal haviam sido apagadas pela explosão de argila de Deidara, Nagato só conseguiu criar três novas. Mas para a batalha atual, elas seriam suficientes. Meh! O carneiro berrou e avançou com os chifres abaixados. Posso ser desajeitado, mas farei o meu melhor. Gamaken se preparou, erguendo seu escudo em forma de prato para enfrentar o ataque do carneiro. As duas criaturas gigantescas se chocaram em uma disputa de força bruta. Gamairo lançou um ataque surpresa, mirando no morcego gigante.
Oponentes voadores eram sempre problemáticos. Se ele conseguisse eliminá-los logo, a batalha mudaria a favor deles. O morcego era rápido, mas não o suficiente para evitar todo o dano. Embora tenha conseguido escapar de um golpe fatal, sua asa foi cortada, deixando um longo corte horizontal. Embora não fosse debilitante, era um ferimento significativo. Eu cuido desse rato, rosnou Gamabunta, desferindo um golpe de espada no enorme roedor. Mas o rato rapidamente se escondeu no subsolo, desaparecendo de vista. Tique, que chatice! Com o choque das invocações, Jiraiya e Nagato já haviam começado sua própria batalha. Trocaram vários ataques de sondagem antes de ambos começarem a ficar sérios. As habilidades do Rinnegan são realmente complicadas. Parece que vou ter que usar o modo sábio, pensou Jiraiya. Em um instante, manchas alaranjadas se espalharam por seu rosto, e seus dedos das mãos e dos pés desenvolveram distintas feições anfíbias. Ao contrário de Minato, que manifestava apenas uma sombra laranja clara nos olhos. A transformação de Jiraiya foi mais pronunciada devido à sua dependência de energia externa. Então este é o modo sábio? Nagato observou calmamente. Mesmo com apenas um Rinnegan, seu poder permaneceu formidável. Sua maestria na liberação de madeira também havia avançado, tornando-o mais forte do que antes. Nagato, é melhor você tomar cuidado daqui em diante, alertou Jiraiya. No momento em que suas palavras foram proferidas, ele desapareceu. Reaparecendo acima de Nagato e Conan, ele exalou um jato concentrado de fogo. Embora não fosse de grande alcance, as chamas haviam sido comprimidas ao extremo, aumentando drasticamente sua temperatura. Mesmo a 10 metros de distância, Nagato e Conan já conseguiam sentir o calor escaldante envolvendo-os. Arte sábia, grande bola de chamas. Nagato estendeu a mão direita. Shira Tensei. As chamas abrasadoras foram repelidas. No entanto, Jiraiya não demonstrou decepção. O ataque fora apenas um teste, uma preparação para seu próximo movimento. Arte sábia, agulha de cabelo Senbon. Seus cabelos se estendiam rapidamente, disparando inúmeros projéteis semelhantes a agulhas em uma velocidade imensa, fortalecidos pelo chakra sábio para maior capacidade de perfuração. Mais importante, eles eram rápidos o suficiente para atacar antes que o período de espera do Shira Tensei terminasse. Conan abriu suas asas de papel, liberando uma rajada de papel infundido com marcadores explosivos, interceptando as agulhas que chegavam. É inútil, Conan. Minha agulha Senbon, reforçada com chakra sábio, tem velocidade e penetração incomparáveis. Seus explosivos não vão detê-los, declarou Jiraiya. Com certeza, as agulhas atravessaram a explosão ilesas, continuando em direção a Nagato. No entanto, Conan já esperava por isso. Seu verdadeiro objetivo não era bloquear o ataque, mas sim fornecer cobertura. Escondido atrás da explosão, Nagato formou uma barreira de liberação de madeira para se defender do ataque iminente. Ao mesmo tempo, ele secretamente criou um clone de madeira que escapou sem ser detectado. Jiraiya lançou um olhar sutil na direção do clone. Com sua percepção sensorial aprimorada no modo sábio, ele não se deixava enganar tão facilmente. Nagato, parece que Jiraiya-sensei notou seu clone, comentou Conan. Nagato assentiu. Tudo bem. O verdadeiro segredo que preciso esconder não é o clone, mas a minha liberação de madeira. Svi. Uma estranha estrutura semelhante a uma torre se formou no ombro direito de Nagato, lançando vários projéteis semelhantes a foguetes em direção a Jiraiya. Jiraiya desviou rapidamente, mas logo em seguida foi recebido pelo ataque de shurikens de papel de Conan. Tique, preciso chegar perto do Nagato. Mas com essa habilidade bizarra, não consigo encontrar uma brecha. Depois de várias trocas, Jiraiya descobriu algo. Embora pudesse entrar no modo sábio rapidamente e sustentá-lo por muito tempo com o colar do grande sapo sábio, seu jutsu não tinha o impacto bruto necessário para atrapalhar o timing do Shira Tensei. Por exemplo, embora seu jutsu de liberação de fogo, aprimorado por Senjutsu, queimasse em temperaturas extremas, sua força de impacto era mais fraca do que até mesmo um jutsu de liberação de vento padrão. Como resultado, o tempo de recarga do Shira Tensei permaneceu curto. Com Conan fornecendo apoio, a batalha ficou ainda mais difícil. Não tenho escolha a não ser pedir reforços. Se formos mais numerosos, podemos forçar uma abertura e aproveitar a janela de recarga para encurtar a distância. Capítulo 174. Pequeno Jiraiya, você encontrou outro problema? Fukazaku e Shima apareceram quando foram convocados. Dois grandes sábios, desta vez encontrei um oponente extremamente formidável. Não tenho escolha a não ser pedir a ajuda de vocês, respondeu Jiraiya. Mesmo com sua força atual, você não consegue lidar com isso? Fukazaku ficou cético no início, mas no momento em que pôs os olhos em Nagato, entendeu imediatamente. Então é o Rinnegan. Não é de se espantar que você tenha nos invocado. Então vamos lutar juntos. Os dois sábios pularam nos ombros de Jiraiya, como haviam feito no passado. Porém, desta vez, Jiraiya balançou a cabeça. Não, dois grandes sábios. Preciso que você ajude Gamabunta e os outros a lidar com as feras invocadas do inimigo primeiro. Uma das habilidades do oponente calcula o tempo de recarga com base na força do impacto dos nossos ataques. Nesse caso, Gamabunta e os outros serão inestimáveis. Fukazaku assentiu em compreensão. Entendido. Você descobriu minha habilidade tão rápido. Como esperado do Jiraiya-sensei, disse Nagato, avançando inesperadamente, encurtando a distância na tentativa de entrar em combate corpo a corpo com Jiraiya. Sem os 6 caminhos e com suas invocações neutralizadas, as opções ofensivas de Nagato contra um oponente de nível Kage eram um tanto limitadas. Ele tinha o Shibaku Tensei, mas ainda não era hora de usar seu trunfo. Ele está chegando perto? Uma ótima oportunidade. Jiraiya também avançou, trocando alguns golpes de taijutsu com Nagato. No momento em que se virou, um Rasengan se formou em sua mão, e ele desferiu um golpe rápido no abdômen de Nagato. Rasengan. Shiar.
O Rasengan foi absorvido pela habilidade do Caminho Preta. Aproveitando o breve momento de choque de Jiraiya, Nagato agarrou seu braço. Quando sua tentativa de apunhalá-lo com o bastão negro foi bloqueada, ele imediatamente ativou o Shinra Tensei. Urg! Grunhiu Jiraiya ao ser arremessado para longe. Embora o Shinra Tensei sozinho não fosse suficiente para ferir gravemente um ninja de nível Kage, a força a curta distância, especialmente estando fisicamente contido, tornava a ação muito mais perigosa. Felizmente, no modo sábio, sua durabilidade foi significativamente melhorada e ele não ficou gravemente ferido. Banshou Tein. Assim que Jiraiya estava prestes a se levantar, um clone de madeira escondido atacou. Esse era o aspecto aterrorizante dos clones de madeira. Eles podiam até replicar habilidades de Doujutsu. Afinal, mais tarde, até Madara foi capaz de usar o Susanoo com seus clones de madeira. Os clones das sombras, por outro lado, não conseguiram fazer o mesmo. Caramba! Jiraiya se assustou. Seu corpo estava completamente fora de controle. O corpo real de Nagato pressionava para frente implacavelmente. Arte sábia, agulha Gizo. Em sua urgência, Jiraiya envolveu todo o seu corpo em seus pelos brancos, endurecidos e espetados, transformando-se em um porco-espinho humano, com espinhos mais afiados que qualquer lâmina. Uff! Nagato hesitou por um momento, então os cacos de papel de Conan, cheios de explosivos, avançaram em direção a Jiraiya. Quando eles se agarraram a ele, uma explosão violenta ocorreu. Conan, explosivos comuns são inúteis contra mim, gritou Jiraiya. Espera, isto é. Sua voz assumiu um tom de choque. O número de etiquetas explosivas não diminuiu após a explosão. Em vez disso, elas se multiplicaram exponencialmente. A técnica de marcas explosivas de multiplicação mútua do segundo Hokage. O corpo real de Jiraiya surgiu de outra direção, enxugando o suor da testa. Se tivesse sido eu em vez de um clone agora, eu teria morrido. Nem mesmo uma besta com cauda sobreviveria a essa técnica. Será que ele usou um clone no momento em que foi atingido pelo Shinra Tensei? Nagato ponderou, mas suas mãos não paravam de se mover. Desta vez, seu corpo real e o clone de madeira atacaram juntos, envolvendo Jiraiya em combate corpo a corpo mais uma vez. Arte sábia, grande bola de chamas. Jiraiya desferiu um poderoso ataque de liberação de fogo, aproveitando o momento em que Nagato absorveu seu chakra para recuar rapidamente. Inicialmente, ele queria encurtar a distância, mas agora percebeu que lutar sozinho a curta distância era uma desvantagem. Gamabunta, vocês terminaram aí? Gritou Jiraiya. Ele estava chegando ao seu limite. Não que ele não fosse forte o suficiente, era que seu oponente era igualmente poderoso e tinha habilidades que contrariavam as suas. Cada arte sábia que ele lançava era repelida ou absorvida. Como diabos ele poderia lutar desse jeito? Ah, estamos a caminho. Gamabunta saltou, seu corpo enorme sacudindo o chão. Atrás dele, Gamaken, Gamahiro e os dois grandes sábios Fukazaku e Shima. Enquanto isso, as 3 invocações inimigas foram completamente eliminadas. Nagato, você está bem? Perguntou Conan. Durante a batalha, tanto ela quanto Nagato se contiveram. Afinal, Jiraiya já havia sido o professor deles, e Nagato não se apegava mais aos seus ideais anteriores. Caso contrário, com as etiquetas explosivas de multiplicação mútua de Conan, os 3 grandes sapos teriam sido destruídos há muito tempo. Nagato assentiu. Não se preocupe, Jiraiya-sensei caiu direto na minha armadilha desde o começo. Não importa o que aconteça, eu já venci. Do outro lado, com a chegada dos reforços, Jiraiya recuperou a confiança. Prepare-se, Nagato. Posso ser desajeitado, mas farei o meu melhor. Gamaken atacou primeiro, mas Nagato desviou sem esforço. Gamahiro seguiu, brandindo as espadas gêmeas em um ataque rápido. Nagato tinha acabado de pousar e não teve tempo de se esquivar. Shinra Tensei. O ataque de Gamahiro foi interrompido no meio do movimento, e ele foi arremessado para longe. Os olhos de Jiraiya brilharam. Agora é minha chance. Como Nagato tinha acabado de usar um Shinra Tensei forte o suficiente para fazer Gamahiro voar, era preciso um período de espera de pelo menos 1 ou 2 segundos. Gamabunta já esperava por isso. Ele saltou no ar, não em direção a Nagato, mas em direção a Conan. Sua função era impedi-la de interferir. Ao sentir as etiquetas explosivas grudando rapidamente em sua barriga, o corpo de Gamabunta enrijeceu. Jiraiya, anda logo. Estou prestes a ser explodido em pedaços. Ele rugiu. Jiraiya fez seu movimento. Correndo para frente, ele liberou sua mais poderosa técnica de liberação de fogo. Shiar. O clone de madeira de Nagato avançou, usando a habilidade do Caminho Preta para absorver as chamas. Embora o corpo real de Nagato também pudesse absorver chakra, usar o Caminho Preta o deixava imóvel, e essa técnica não era como Rasengan. Não podia ser absorvida instantaneamente. O que está acontecendo? Os olhos de Nagato se arregalaram em confusão, enquanto seu clone de madeira lentamente se transformava em um sapo. Nagato, o chakra sábio de Myobuku não é algo que você possa absorver à vontade. Com isso, seu clone estará resolvido, disse Jiraiya. Ele já havia notado essa fraqueza há muito tempo, e por isso usará deliberadamente uma arte sábia tão poderosa, para garantir que o clone de Nagato fosse completamente neutralizado. Agora, apenas Nagato restava, e ele não pôde usar o Shinra Tensei por um breve momento. 2 grandes sábios. Entendido. Fukazaku e Shima lançaram seus ataques. Arte sábia, Comite do Sapo. Eles atacaram à distância, seus ataques aterrissando diretamente no rosto de Nagato, interrompendo seus movimentos e deixando-o vulnerável ao ataque final de Jiraiya. Nagato, eu venci. As palavras de Jiraiya foram interrompidas por uma dor lancinante que se espalhou por seu peito. Olhando para baixo, ele viu uma estaca de madeira o atravessando. Naquele instante, ele entendeu tudo. As etiquetas explosivas de Conan não foram feitas para esconder um clone. Elas tinham como objetivo esconder o ataque de liberação de madeira que estava esperando o momento perfeito para atacar. Jiraiya-sensei, eu venci, disse Nagato suavemente, observando a explosão distante. Não apenas na nossa batalha. A guerra entre a Megakure e Konoha.
eu vou ganhar isso também. Capítulo 175. Do outro lado de Konogakakure, Deidara estava de frente para Tsunade. C2. Modelo aprimorado, Formiga Hércules. Deidara mordeu 2 pedaços de argila, moldando-os rapidamente antes de lançar as criaturas em direção a Tsunade por ambos os lados. Isso de novo? Não vai funcionar comigo dessa vez. Tsunade não demonstrou medo, correndo em direção à formiga à sua esquerda. Com um grito agudo, seu punho pálido imbuído de uma força monstruosa, chocou-se contra o Hércules Formiga, fazendo-o cambalear para trás. A força bruta estilhaçou o chão sob eles, espalhando detritos em todas as direções. Com outro soco, ela repeliu a segunda formiga Hércules, mantendo-se firme contra os dois ao mesmo tempo sem esforço. Os olhos de Deidara brilharam de surpresa. Da última vez, Tsunade precisou liberar seu selo Yin para derrotar o Hércules Formiga. Mas agora, mesmo em seu estado normal, ela os estava dominando. Se for esse o caso, então ele só tem uma maneira de vencer, através da arte das explosões. Um dos Hércules Formiga detonou repentinamente. A explosão envolveu Tsunade em chamas, engolindo-a por inteiro. Mas em poucos instantes, ela irrompeu do fogo. Embora sua pele apresentasse queimaduras extensas, elas se curaram rapidamente sem que ela precisasse usar ninjutsu médico. Se é só isso que você tem, você está morto hoje. Tsunade gritou para Deidara. Tsunade-chan, falar duro é fácil. Mas eu estou aqui em cima e você nem pode me tocar, Deidara provocou, sorrindo enquanto pegava outro pedaço grande de argila e começava a mastigar. Tic. Tsunade tremeu de raiva. Esse pirralho maldito. Ela não tinha mais paciência para aquele jogo. Com um suspiro profundo, liberou seu selo Yin. O chakra acumulado percorreu seu corpo, aumentando consideravelmente sua força. Ela ignorou a formiga branca restante abaixo e canalizou uma quantidade enorme de chakra para o pé. Então, com um único pisão, ela obliterou a segunda formiga Hércules, transformando-a e o chão sob ela em polpa. Com o inimigo no chão derrotado, Tsunade mordeu o polegar, formou selos de mão e bateu a palma da mão no chão. Jutsu de invocação. Estrondo. Uma enorme nuvem de fumaça se elevou. Quando se dissipou, uma bola gigantesca foi revelada. A lesma olhou para Tsunade com olhos gentis, mas surpresos. Tsunade-sama, você conseguiu invocar 1/10 da minha forma completa. Embora possa parecer pouco impressionante, até mesmo 1/10 do corpo inteiro de Katsuyu era enorme, comparável em tamanho ao gigante de argila de Deidara. Se fossemos comparar apenas pela massa, as lesmas da floresta Shikotsu eram provavelmente as maiores criaturas do mundo ninja. Até mesmo 10 caudas empalidecia em comparação. Katsuyu, não é hora para isso. Nosso alvo é aquele no céu, disse Tsunade, ignorando qualquer discussão sobre sua nova força. Aquele homem. Katsuyu voltou a olhar para Deidara. Para você me convocar para esta batalha, ele deve ser formidável. Naquele momento, Deidara parou de mastigar e ergueu uma sobrancelha, divertido. Tsunade, parece que você trouxe uma lesma para uma briga de lesmas. Vamos ver quem é mais forte. C3. Modelo aprimorado, lesma. Boom. Uma enorme bola de argila caiu no chão, sacudindo a terra com seu peso. Não era a mesma coisa que as balas de argila de nível C2 anteriores. Ela havia sido aprimorada para uma C3. Valor de choque de Tsunade mais 3.000. Valor de choque de Katsuyu mais 3.000. Tsunade-sama, o que é isso? Os tentáculos de Katsuyu tremeram em confusão. Cuidado. Qualquer coisa que ele criar pode explodir e quanto maior, mais destrutiva será a explosão, alertou Tsunade. A única maneira de impedi-lo de usar uma explosão em larga escala é garantir que ele próprio esteja dentro do raio da explosão. Ele não correrá o risco de detoná-la se isso significar se explodir. Entendido. Deixa comigo, respondeu Katsuyu. Abriu a boca e disparou um grande jato de ácido no ar. Ácido pegajoso na língua e nos dentes. Embora fosse principalmente uma invocação de suporte, conhecida por suas habilidades de cura, Katsuyu ainda era um dos sábios lendários. Ao lado do grande sábio do sapo e do sábio da cobra branca. Tinha seus próprios meios de ataque, e este ácido era um deles. Embora parecesse um ataque simples, sua corrosividade excedia em muito a liberação de lava de Meiterumi. Shiar. Deidara subestimou o ataque. Criou um escudo de argila, pensando que seria suficiente, mas o ácido derreteu instantaneamente, respingando nele. Embora ele tenha conseguido transformar parte de seu corpo em argila para atenuar os danos, a sensação de estar corroído estava longe de ser agradável. Ele rapidamente se retirou para o corpo de sua lesma de argila, consumindo mais argila para se consertar. Mas Tsunade não deixaria tal oportunidade escapar. Com um salto poderoso, ela desferiu um soco com chakra reforçado direto na cabeça da lesma de argila. O impacto irradiou de seu punho, quebrando grandes pedaços de argila. Para evitar maiores danos, a lesma de argila não teve escolha a não ser se partir em pedaços menores, espalhando-se em todas as direções. Ácido pegajoso de língua e dente. Katsuyu cuspiu outra rodada de ácido, tentando destruir o máximo de fragmentos possível. Mas Deidara não deixaria isso acontecer. C2. Modelo especial, mãos de argila das 1000 serpentes. Deidara estendeu a mão direita, e a boca em sua palma se abriu, liberando dezenas de serpentes de argila. Cada uma dessas serpentes então abriu a própria boca, expelindo ainda mais serpentes de argila. Em poucos instantes, o céu se encheu de 1000 serpentes explosivas. Uma explosão ensurdecedora irrompeu. A onda de choque e o calor intenso interceptaram o ataque ácido de Katsuyu, além de obscurecer a visão de Tsunade. No entanto, quando as chamas e a fumaça se dissiparam, uma silhueta surgiu. Tsunade avançou direto através das explosões, implacável. Sob os efeitos do renascimento da criação, seus ferimentos se curaram quase instantaneamente. Quando seu punho atingiu Deidara, as queimaduras horríveis que ela sofrerá já haviam desaparecido sem deixar vestígios.
Esse, talvez, fosse o único consolo de Deidara. Afinal, ser atingido por um punho macio e imaculado era muito melhor do que ser atingido por um punho grotescamente queimado. Pirralho, eu estou esperando por esse soco há muito tempo. Tsunade rugiu, cerrando os dentes enquanto mandava Deidara ao chão com um soco devastador. Impressionante, a voz de Deidara ecoou lá de baixo. Mas ataques físicos comuns não funcionam comigo. Apesar de sua cabeça ter sido completamente achatada pelo soco de Tsunade, ele permaneceu vivo. Seu uso oportuno da transformação em argila o salvou de danos reais. Droga! Morra logo! Enfurecida, Tsunade desferiu uma saraivada de golpes, cada um capaz de destruir montanhas. Em segundos, o corpo de Deidara foi transformado em uma pilha irreconhecível de argila. Mas então, um monte de argila se dissolveu lentamente e desapareceu no ar. Ele se foi. Tsunade ficou parada, sua expressão sombria de confusão. Para onde ele foi? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Lady Tsunade, ele está ali. A voz da lesma veio de trás, e na frente de Tsunade, a figura de Deidara lentamente se recompôs. Para ser justo, desmontá-lo em bombas em miniatura foi um truque muito útil. Embora ele tivesse acabado de levar uma surra brutal de Tsunade, sua transformação em argila era um pouco diferente daquela de suas criaturas de argila. Para criaturas de argila, embora possuíssem alta resistência física, a argila que as formava ainda precisava manter uma estrutura específica para manter sua forma intacta. No entanto, para sua própria transformação em argila, ele podia assumir qualquer forma à vontade, sem precisar manter uma estrutura específica. Não importava o quanto fosse esmagado, isso não lhe causaria nenhum dano real. Como ele escapou agora? Perguntou Tsunade, confusa. Uma pequena lesma rastejou até seu ombro e sussurrou em seu ouvido. Seu corpo se desintegrou em partículas incrivelmente finas, pequenas demais para serem detectadas pelo olho humano. A lesma o sentiu devido ao seu chakra sábio, o que lhe permitiu detectar a presença daquelas pequenas bombas com grande precisão. Droga! Isso significa que não tem como lidar com ele, disse Tsunade frustrada. Ela só se especializava em ataques de força bruta e ninjutsu médico, nada mais. Não, Lady Tsunade. Com o poder do chakra sábio, você será capaz de machucá-lo. A lesma assegurou. Você não vai escapar. Apesar de falar com a lesma, Tsunade não baixou a guarda nem por um instante. No momento em que viu Deidara tentando aumentar a distância, ela imediatamente agiu para detê-lo. As lesmas de argila se fundiram gradualmente, tentando cercar Tsunade, que a perseguia. Mas ela avançou, criando uma enorme abertura, e antes que as lesmas pudessem se recompor completamente, ela avançou pela abertura. Nada bom. Lady Tsunade, o inimigo já está à distância, pode estar preparando uma explosão. A lesma em seu ombro alertou, tendo uma visão clara do campo de batalha através de seu corpo principal do lado de fora. Lesma, segure-o. Eu passo por ele num segundo. Com minha técnica de criação renascentista, não importa quão graves sejam os ferimentos, não importa. Entendido, Tsunade-sama. Deidara viu a lesma gigante se mover novamente. Desta vez, ela cuspiu ácido, mas em vez de liberar um jato maciço como antes, condensou o ácido em uma chuva densa e rápida, direcionada diretamente a ele. Ácido pegajoso na língua e nos dentes. Tic! Uma grande massa de lesmas de argila explodiu, neutralizando o ataque da lesma e ao mesmo tempo atingindo Tsunade. Tendo testemunhado o terrível poder corrosivo do ácido da lesma, Deidara não tinha intenção de enfrentá-la de frente. C2, tipo especial, dragão de fogo. C2, tipo padrão a minhoca de pedra. Deidara moldou simultaneamente duas criaturas de argila diferentes com suas mãos esquerda e direita enquanto seu corpo principal continuava a recuar. Com base em sua experiência anterior, Tsunade estava fadada a atacá-lo novamente. Força aprimorada pelos chakras. Tsunade, com o corpo todo coberto de queimaduras, parecia aterrorizante, como uma guerreira saindo de um campo de batalha de desespero. Se essa cena fosse retratada em uma imagem, pareceria um momento máximo de decepção amorosa. No entanto, os ferimentos não afetaram seu poder de combate. Com um soco poderoso, ela atingiu o chão, enviando uma onda de choque precisa em direção à posição de Deidara. A terra se estilhaçou violentamente com o impacto, esmagando grande parte dos vermes de argila e desestabilizando tanto o dragão de fogo quanto o próprio Deidara. Pirralho, esse é o seu fim. Seus ataques são inúteis contra mim. Zombou Deidara, mas Tsunade já havia fechado a distância num piscar de olhos. Embora não fosse conhecida por sua velocidade, como usuária de taijutsu de nível Kage, ela não era lenta. Conforme ela se aproximava dele, ela continuou se comunicando com a lesma. O que você quis dizer antes? Uma nova lesma rastejou em seu ombro e rapidamente explicou. Tsunade-sama, a arte sábia da floresta Shikotsu é a mais equilibrada de todas as técnicas sábias. Seu corpo já é forte o suficiente para lidar com uma infusão direta do meu chakra sábio. Quando chegar a hora, me avise e eu transferirei meu chakra sábio para você. Entendido. Tsunade respondeu. Dragão de fogo. Sopro de dragão. Chamas abrasadoras irromperam da boca do dragão de fogo, avançando em direção a Tsunade, que se aproximava rapidamente. Diante do calor escaldante, até Tsunade hesitou. Atravessar uma explosão exigia suportar altas temperaturas por apenas um breve momento. Mas ser atingida diretamente pelo sopro do dragão significava exposição prolongada a um calor extremo. Ela estava confiante de que conseguiria sobreviver, mas curar as queimaduras consumiria uma quantidade enorme de chakra e encurtaria sua vida.
Ela socou a montanha próxima, quebrando uma pedra enorme e usando-a como escudo, tudo isso sem diminuir a velocidade nem um pouco. Ao ver Tsunade se esquivar do ataque de uma forma tão pouco convencional, Deidara franziu a testa. O verdadeiro problema era a lesma e por causa da interferência, ele não conseguia voar. Sem poder alçar voo, ele não conseguia criar distância suficiente para liberar suas explosões em larga escala. Isso significava que ele não tinha como lidar com o renascimento da criação de Tsunade. Sem mencionar que ela nem havia ativado seu selo de força de 100 ainda. Espere, se ele não podia voar, ele poderia ir para o subsolo. O ácido da lesma não conseguiria alcançá-lo lá. A mente de Deidara disparou enquanto ele se lembrava de várias criaturas e insetos escavadores. Por fim, ele bateu palmas, fazendo com que vários vermes de argila finos e alongados cavassem túneis no chão. Precisava cavar as escondidas e atacar de surpresa. Se Tsunade o seguisse, estaria caindo em uma armadilha. C2, tipo aprimorado, dragão gigante. C2, tipo aprimorado, 10.000 cobras. Duas criaturas enormes apareceram no campo de batalha. Embora comparadas à lesma gigante, elas parecessem bem pequenas. Ácido pegajoso na língua e nos dentes. A lesma cuspiu outra onda de ácido, mas as lesmas de argila de Deidara rapidamente passaram por cima dela, envolvendo-a em camadas de argila explosiva. Nada bom. A voz geralmente doce da lesma carregava um toque de pânico, enquanto ela rapidamente se dividia em inúmeras versões menores, escapando da armadilha de argila. Você não vai escapar. Ha! Deidara desencadeou a explosão, fazendo com que as balas de argila espalhadas detonassem em uma rápida reação em cadeia. Embora as explosões individuais fossem menores, seu impacto cumulativo foi devastador. Bum, bum, bum. Como uma sequência interminável de fogos de artifício, o campo de batalha foi tomado por explosões contínuas. Muitas das pequenas balas foram destruídas e devolvidas à força para a floresta Shikotsu. Katsuyu. Tsunade jogou o dragão de fogo para longe e se virou em direção ao caos. Tsunade-sama, não se preocupe comigo. Aproximar-se do inimigo é sua maior prioridade agora. A pequena lesma em seu ombro falou com firmeza. Enquanto isso, a lesma maior havia perdido mais da metade de sua massa após se reformar, agora com aproximadamente o mesmo tamanho de Manda. Não que isso importasse. Afinal, a forma inicial era apenas uma fração do verdadeiro corpo do sábio das lesmas. Não importava quanto dano sofresse, nunca impactaria significativamente o próprio sábio das lesmas. Capítulo 177. Esse desgraçado está tentando fugir de novo. Katsuyu, você pode impedi-lo? Perguntou Tsunade, observando Deidara montar novamente em seu dragão na tentativa de ascender. Eu posso. Tsunade-sama. Ácido pegajoso na língua e nos dentes. A enorme lesma atrás dela expeliu outra onda de ácido, tão avassaladora em quantidade quanto antes. Chiar. O corpo do dragão C2 foi rapidamente corroído, suas asas crivadas de buracos. Embora batesse as asas desesperadamente, sua ascensão diminuiu significativamente. Com um grito alto, Tsunade agarrou a garra do dragão e, com pura força bruta, levantou-o do chão. Depois de girar várias vezes para ganhar impulso, ela lançou o dragão flamejante direto no dragão C2 que se debatia no ar, fazendo colidir com Deidara. Estrondo. As duas criaturas gigantescas colidiram, e a força do impacto comprimiu seus pontos de contato, transformando-os em uma massa achatada. O dragão C2 perdeu toda a capacidade de se manter no ar e despencou. Deidara saltou bem a tempo, lançando um pássaro de argila e montando nele para recuperar altitude. No entanto, assim que se recuperou, uma sombra surgiu de repente ao seu lado. Tsunade? Deidara ficou atordoado. Ela ainda não estava no chão? Ele olhou rapidamente para baixo, com certeza. Outra Tsunade ainda estava ali. Seria um clone? Tsunade, que estava no ar, deu um sorriso malicioso. Pirralho, você não achou que eu era incapaz de fazer clones, achou? A única razão pela qual ela raramente os usava antes era porque, para uma ninja focada em taijutsu como ela, clones eram quase redundantes. Os clones das sombras podiam usar ninjutsu e genjutsu, mas eram ineficazes em combate de taijutsu. Afinal, um único golpe sólido os dissiparia instantaneamente. Isso não significava que Tsunade não pudesse usar técnicas básicas de clonagem. E neste caso, não era nem mesmo um simples clone das sombras, era uma técnica ainda mais avançada. Este clone se escondeu agarrando-se ao dragão flamejante, pegando uma carona até a altitude de Deidara. Deidara estava ocupado demais se esquivando do ácido da lesma para perceber. Ele perdeu a chance de detonar o dragão quando Tsunade o agarrou, e não conseguiu detectar a presença do clone. Mão de serpente de argila. Nessa situação desesperadora, Deidara reagiu instintivamente, enviando um enxame de serpentes de argila em direção a Tsunade. Mas ela nem se mexeu. Em vez disso, o selo Yin em sua testa se espalhou por todo o seu corpo. Com o renascimento da criação, esse nível de dano era insignificante. O calor e a onda de choque de uma explosão não conseguiriam destruir sua carne mais rápido do que suas células se regenerariam. E agora, seu renascimento da criação estava ainda mais forte. Katsuyu, me dê seu chakra sábio, gritou Tsunade. Ela já conseguia se imaginar socando aquele pirralho no chão. Sim, Tsunade-sama. A pequena lesma em seu ombro respondeu, canalizando o único chakra sábio da floresta Shikotsu para o corpo de Tsunade. Pirralho, desapareça deste mundo. Com isso minha maior mancha será apagada. E claro, é isso que Danzou-sama também quer. Estrondo. Tsunade rompeu da explosão, seu punho direito brilhando com uma luz verde radiante. Mas, diferentemente do ninjutsu médico comum, esse tom verde parecia mais dominador, mais refinado e muito mais poderoso. Morra, pirralho.
Seu soco carregava uma força inimaginável, amplificada pelo denso chakra sábio. Este não era mais um mero golpe físico. O impacto quase forçou Deidara a cuspir o barro que estava na boca. Como uma estrela cadente, ele despencou em direção à terra, com o chakra sábio desintegrando implacavelmente seu corpo de argila. Mesmo consumindo argila para se regenerar, a taxa de destruição superava em muito sua capacidade de recuperação. Ele estava quase obliterado, reduzido a uma massa quase funcional. Em 3 a 5 minutos, estaria completamente incapacitado, o que significava que estava à mercê de Tsunade. Mais um soco monstro aprimorado pelo sábio e ela poderia acabar com ele. No entanto, Deidara não demonstrou pânico. Em vez disso, um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Tsunade está em minha rota de fuga. Você caiu nela. Ao se aproximar do solo, ele não caiu como esperado. Em vez disso, desapareceu em um túnel profundo. Um túnel cavado secretamente por seus vermes de argila antes. O túnel era profundo, profundo o suficiente para protegê-lo da explosão iminente. Sua aterrissagem, no entanto, foi tudo menos graciosa. Ele desabou no fundo como um pedaço de lama. Mal conseguindo formar uma mão com a argila, estendeu os dedos indicador e médio. A arte é uma explosão. Acima do solo, Tsunade também pousou, procurando o paradeiro de Deidara. Ao ver o buraco profundo e sem fundo diante dela, juntamente com o sorriso presunçoso de Deidara, uma sensação sinistra surgiu dentro dela. Droga! Tsunade-sama! O inimigo se distanciou de nós, percebeu Katsuyu. Mas já era tarde demais. Serpentes de argila, dragão de chamas de argila, dragão de argila C2, todos os 3 o cercaram, detonando simultaneamente em um inferno de destruição. A arte é uma explosão. Valor de choque de Tsunade mais 3.000. Valor de choque de Katsuyu mais 3.000. Valor de choque de Jiraiya. A explosão estrondosa combinada com o clarão ofuscante de luz era visível para quase todos em Konoha. Como resultado, o valor de choque acumulado não estava mais limitado apenas a Tsunade e Katsuyu. Entretanto, dado que apenas aqueles em um nível quase Kage ou acima poderiam gerar valor de choque, o número de contribuidores elegíveis em Konoha havia diminuído significativamente. Ainda assim, nada disso importava naquele momento. Agora só restava Tsunade. E claro, a lesma. Tsunade-sama. A uma certa distância, os restos de várias pequenas lesmas se fundiram, formando uma do tamanho de um carro, serpenteando em direção ao centro da explosão. Você ainda está vivo? A voz da lesma estava cheia de alegria e descrença. Por toda a lógica, Tsunade não deveria ter sobrevivido àquele nível de explosão. Afinal, renascimento da criação não equivalia à defesa absoluta. Se o dano fosse muito avassalador ou infligido muito rápido, nem mesmo a regeneração seria rápida o suficiente. Katsuyu deslizou sobre o corpo cansado de Tsunade, iniciando imediatamente o tratamento. Este é o poder de Azura. De qual geração de Azura se trata mesmo? Certo. Era o Azura da última geração, Senju Hashirama. Então Tsunade deve ter transplantado as células dele. Não é de se admirar que ela tenha ficado tão mais forte. Mas por quê? Porque ela também tem outro poder dentro dela. Parece uma prisão, aprisionando-a. Essa sensação. O Mangekyou Sharingan. O poder de Indra? A Goromo realmente tinha filhos problemáticos. As antenas de Katsuyu se contraíram, exalando uma aura perturbada. Há algum tempo, Gamamaru até enviou alguém para pedir minha ajuda para colocar o destino de volta nos trilhos. Então, vou levar Tsunade-sama de volta para a floresta Shikotsu para tratamento. Afinal, ela é uma figura crucial no caminho do destino. Com uma baforada, a lesma desapareceu junto com Tsunade. Ao contrário daqueles que despertaram a liberação de madeira através das células de Hashirama, Tsunade nunca a manifestou. Os outros ganharam a liberação de madeira porque as células de Hashirama invadiram e substituíram completamente as suas. Quanto maior a proporção de células de Hashirama em seu corpo, mais fortes serão suas habilidades de liberação de madeira. Mas Tsunade era diferente. Ela já possuía a linhagem de Hashirama. Suas próprias células eram altamente compatíveis com as de Hashirama, o que significa que ela não foi dominada por elas, portanto, ela nunca desenvolveu a liberação de madeira. Para a grande frustração de Danzou. Entretanto, ele logo descobriu que, apesar de não despertar a liberação de madeira, Tsunade ainda havia obtido benefícios incríveis. Sua vitalidade, reservas de chakra e resistência física atingiram níveis próximos aos de Hashirama. De uma perspectiva onisciente, seu corpo estava gradualmente evoluindo para o físico sábio, esse era seu verdadeiro ganho. Capítulo 178. Poucos minutos depois, Deidara saiu rastejando da cratera profunda, parecendo um pouco desgrenhado. Apesar de quão perigosa a batalha parecia, tudo estava dentro dos seus cálculos. Um fato inegável era que a existência das 3 grandes regiões sábias inexploradas havia causado problemas significativos para Akatsuki. Sem suas conexões com esses poderosos santuários, nem Jiraiya nem Tsunade teriam representado grande ameaça. Veja esta luta, por exemplo, sem a ajuda do sábio das lesmas, suprimindo a vantagem aérea de Deidara e fornecendo chakra senjutsu a Tsunade. Ela não teria sido capaz de pressioná-lo nem um pouco. Mas Tsunade não estava em lugar nenhum. Provavelmente, o sábio das lesmas a havia levado embora. Tirando a poeira de suas roupas, Deidara partiu em direção a Konogakakure. Agora que a batalha havia terminado, era hora de desvendar os segredos da vila. De jeito nenhum ele deixaria essa oportunidade para Jiraiya e os outros. O salão de conferências. A batalha interna havia entrado em uma nova fase. Sasori, Kakuzu e Idan haviam trocado de oponentes. Sasori agora enfrentava o Shinobi de Konoha reunidos, enquanto Kakuzu e Idan enfrentavam Yamato. Afinal, colocar liberação de madeira contra liberação de madeira havia sido um impasse, com nenhum dos lados levando vantagem. Além disso, Sasori era particularmente adequado para guerras em larga escala.
Iruko permaneceu imóvel de frente para o shinobi de Konoha, mas sua presença por si só foi suficiente para suprimi-los. Isso é ótimo. O inimigo fez uma jogada tão tola, enviar aqueles dois imortais contra Tenzo e trazer o mestre das marionetes para cá. Mesmo sendo o lendário mestre de marionetes de primeiro nível, Sasori da Areia Vermelha, o que ele pode fazer contra a nossa força esmagadora? Perguntou um jovem shinobi de Konoha animado como se a vitória já estivesse próxima. Não subestime, alertou um shinobi mais experiente. Dizem que sua técnica secreta vermelha é capaz de exterminar nações inteiras sozinho. E daí? Não somos uns fracotes de uma vila menor. Somos a elite de Konoha, retrucou o jovem shinobi. Mas Sasori não tinha paciência para continuar ouvindo. Suficiente. Você logo verá quem são os verdadeiros tolos. Com isso, as costas de Iruko se abriram, e Sasori calmamente saiu, revelando sua verdadeira forma aos shinobi reunidos. O quê? O corpo real estava dentro do boneco o tempo todo. Espera aí. Por que ele parece tão jovem? Segundo a inteligência, ele não deveria ter mais de 30 anos agora? Os shinobi de Konoha ficaram atônitos ao ver a aparência jovem, quase infantil de Sasori. Ei, Kakuzu, aquele desgraçado do Sasori está dando tudo de si, até revelando seu corpo real. Não podemos deixar que ele nos ofusque. Do outro lado do campo de batalha, Idan brandiu sua foice, cortando um ataque de madeira antes de gritar para Kakuzu. Não preciso que você me diga isso. Kakuzu rosnou irritado. 5 corações monstruosos ficaram de um marrom terroso profundo enquanto asas brotavam de suas costas, e seus níveis de chakra dispararam. O veterano havia entrado em sua segunda fase. Sasori ignorou o choque ao seu redor, pegando um segundo pergaminho em suas costas e desenrolando-o com uma pitada de nostalgia. Técnica secreta vermelha, já faz um tempo. Quando a fumaça se dissipou, 100 bonecos com desenhos complexos cercaram Sasori, enchendo o salão. Diferentemente da linha do tempo original, onde ele estava se segurando contra Chiyo, desta vez, cada marionete estava equipada com mecanismos mortais, habilidades únicas e até mesmo Kekkei Genkai. Queimem todos. Liberação de fogo, projétil de chamas do dragão de fogo. Um membro do clã Sarutobi deu um passo à frente, liberando uma poderosa técnica de liberação de fogo com o objetivo de incinerar as marionetes. Sasori inclinou a cabeça levemente, seu rosto ainda com aquela expressão inocente, quase sem emoção. Liberação de água, parede de formação de água. Uma de suas marionetes avançou, este tinha cabelo azul claro e dentes afiados, uma marionete humana feito de um membro do clã Ozuki. Com a vantagem da linhagem Ozuki, sua liberação de água extinguiu facilmente as chamas que se aproximavam. Liberação de vento, balas de vácuo. 16 bonecos executaram simultaneamente uma saraivada de projéteis de vento. A enorme quantidade criou uma tempestade devastadora, destruindo a formação de Konoha. Os shinobi foram jogados no chão, lutando para se esquivar, mas os ferimentos eram inevitáveis. Bola de raios. 27 marionetes desencadearam uma chuva de esferas de raios crepitantes, formando uma rede vasta e mortal que avançou em direção ao shinobi de Konoha. Isso é impossível. Marionetes não deveriam poder usar ninjutsu. Um shinobi de Konoha em pânico gritou em descrença. Qualquer técnica comum, quando multiplicada vezes o suficiente, pode se tornar uma força imparável. E isso era só o começo. O que aconteceria se todos os 100 bonecos usassem ninjutsu de uma só vez? Essa é a técnica de marionete humana de Tsunagakure. Fiquem calmos. Temos a vantagem numérica. Sigam minha liderança, vamos combater o ninjutsu deles juntos, gritou um membro do clã Nara, atuando como comandante de campo. Ele não se preocupou em explicar as complexidades das marionetes humanas. Agora, tudo o que importava era coordenar o contra-ataque. Mas Sasori simplesmente ficou parado, sua expressão neutra parecendo arrogante e condescendente aos olhos do shinobi de Konoha. Não faz sentido. Com um único pensamento, seu exército de marionetes avançou. Fogo, água, vento, relâmpago e terra, todas as 5 transformações da natureza. Kekkei Genkai e técnicas ocultas. Armadilhas mortais e armas envenenadas. As marionetes atacaram as forças de Konoha como uma matilha de lobos ataca um rebanho de ovelhas. Gritos ecoaram enquanto vidas eram ceifadas. Claro, os shinobi de Konoha não eram totalmente indefesos. Eram todos elites, e a atenção dividida de Sasori significava que cada marionete era mais fraca do que seu potencial máximo. Mas isso não mudou o fato de que para cada marionete destruída, Konoha perdia um shinobi vivo e respirante. Formação externa. Segurem as marionetes, gritou o líder do clã Nara. Formação interna. Sigam minha contagem. 3, 2, 1. Liberação de fogo juntos. Uma enorme técnica combinada de liberação de fogo, rivalizando com o jutsu de nível S, avançou em direção a Sasori. Mesmo assim, ele permaneceu imperturbável. Uma parede de ferro negro erguia-se diante dele, a defesa da areia de ferro. Essa é a liberação magnética do terceiro Kazekage. Isso ficou muito mais difícil. O rosto do líder Nara escureceu. Clã Akimishi, usem a técnica super multitamanho para romper a defesa. Entendi. 3 gigantes imponentes apareceram, batendo seus punhos enormes contra a parede de areia de ferro, deixando crateras profundas com cada golpe. Liberação de madeira, jutsu do dragão de madeira. Sasori controlou Iruko, invocando 3 enormes dragões de madeira que se enrolaram em volta dos gigantes Akimishi, drenando rapidamente seu chakra. Cancele a expansão. A areia de ferro conduz eletricidade. Acerte-a com a liberação de relâmpago. Um ataque de liberação de relâmpagos em larga escala ecoou pelo campo de batalha. Em resposta, Sasori conjurou uma concha de madeira, bloqueando o ataque sem esforço. À medida que o relâmpago se dissipava, Sasori calmamente recolheu o escudo de madeira. Seu rosto, ainda jovem e impassível, olhava para as forças de Konoha. Então ele falou com a voz tão fria e indiferente como sempre. É só isso que você tem?
Capítulo 179. É só isso que você tem? Sazori inclinou a cabeça levemente, seu tom calmo e nada impressionado. Seu desgraçado. Esse desgraçado. Que cara é essa? Não nos despreze. Sou do clã Shimura. Desde criança, sou um gênio entre meus colegas. Na academia, sempre fui o primeiro da turma. Formei-me como o melhor aluno do meu ano, passei nos exames Chunin naquele mesmo ano e me tornei um Jonin em apenas 2 anos. 5 anos depois de me tornar um Jonin, fui promovido a Jonin de Elite. Completei 11 missões de nível S, e a única em que falhei foi porque o cliente morreu inesperadamente, forçando o cancelamento da missão. Seja o terceiro Hokage do passado ou o quinto Hokage agora, toda vez que me veem, me cumprimentam com respeito. Até os chefes dos grandes clãs ninjas da vila me tratam com cortesia. E ainda assim você ousa olhar para mim com tanto desprezo. Você ousa me menosprezar? Rugiu o ninja do clã Shimura, enlouquecido. Seu orgulho, cuidadosamente construído ao longo de anos de conquistas, se despedaçou diante do desdém silencioso de Sazori. Ser espancado de forma tão unilateral já era humilhante o suficiente, o que tornava tudo insuportável era a expressão de absoluta indiferença no rosto de Sazori. Terminou de falar? A cabeça de Sazori inclinou-se levemente na outra direção, seu rosto ainda carregando a mesma expressão inocente. Como se dissesse, não é minha culpa. Você é muito fraco. Você acha que suas marionetes inúteis podem me matar? Olha só. Liberação de vento. Ondas sequenciais de vácuo. Uma dúzia de lâminas de ar afiadas cortaram o ar, instantaneamente destruindo um dos bonecos de Sazori em pedaços. Que tal? Não pense que sou tão fraco quanto eles. Eu sou forte, berrou o Jonin de elite do clã Shimura, tentando suprimir o medo crescente com arrogância. Chiar. Do boneco despedaçado, uma espessa nuvem de fumaça tóxica irrompeu. Ao mesmo tempo, um braço decepado do boneco subitamente ganhou vida, revelando uma adaga reluzente que disparou direto para o coração de Shimura a uma velocidade assustadora. Esse era o verdadeiro terror das marionetes. Mesmo em pedaços, elas ainda eram capazes de matar. Ora, você não vai fazer isso. Pul. Num instante, o ninja se transformou em um tronco de madeira, o jutsu de substituição o salvou bem a tempo. Ele reapareceu a uma curta distância, com um olhar cauteloso. O olhar de Sazori vacilou levemente. Este era forte, um Jonin de elite. Se quisesse eliminá-lo rapidamente, teria que desviar mais atenção para as marionetes ao redor. Isso aumentaria suas perdas totais, mas não importava. Ele tinha quantas marionetes quisesse. Afinal, os ninjas de Konoha antes dele não eram a melhor matéria-prima. Bolas de relâmpagos crepitantes dispararam da boca de uma marionete atrás de Shimura Ryuzei. Ao mesmo tempo, outras marionetes lançaram ataques coordenados pelos lados. Ryuzei imediatamente caiu no chão e rolou para frente, esquivando-se dos ataques antes de usar a técnica de cintilação corporal para se reposicionar. Sua kunai brilhou enquanto ele se lançava em direção ao pescoço de outra marionete. Estrondo. Uma lâmina oculta saiu da boca do boneco, investindo contra ele com total abandono. Era uma clara troca de vida por vida. Ryuzei não se atreveu a receber o golpe de frente. Recuou 2 passos e tentou atacar novamente. Viu só? Eu te disse, eu sou forte. Ele riu descontroladamente, mas seu riso foi interrompido. Nossa! Seu corpo enrijeceu e seus olhos se arregalaram em descrença. Ele olhou para baixo. Uma espada havia atravessado seu peito. Como? Ele tinha sido tão cuidadoso. Ele tinha observado tudo, levado em conta cada ângulo. Então por quê? Você não parece muito mais forte que os outros. A voz indiferente de Sazori chegou aos seus ouvidos. Uma figura transparente emergiu lentamente das sombras. Era outra marionete, uma que até então estivera completamente invisível. Esse é o jutsu de transparência do clã Jetsugami. Alguém gritou horrorizado. Mais de 100 marionetes, cada uma com suas habilidades únicas. Esse era o verdadeiro pesadelo de enfrentar Sazori. Por mais habilidosos que fossem, os ninjas de Konoha se encontravam completamente sobrecarregados, incapazes de se defender de ataques que nem conseguiam prever. Precisamos recuar. É impossível lutar contra essas coisas. As forças de Konoha estavam começando a ruir. Mesmo ninjas veteranos experientes em inúmeras missões mortais, não conseguiriam resistir a um massacre tão unilateral. Mantenha-se firme. Os reforços chegaram. O ninja do clã Nara, responsável pelo comando, gritou a plenos pulmões. À distância, um grande grupo de shinobi de Konoha avançou, estabilizando o campo de batalha caótico. É a unidade 9 caudas do Hokage. Estamos salvos. O alívio tomou conta das forças de Konoha. Ontem mesmo, muitos deles se ressentiam daquela unidade, mas agora, seus sentimentos haviam mudado completamente. O preço por empunhar o chakra da 9 caudas era alto. De cada 10 ninjas selecionados, pelo menos 8 morriam. Os 2 sobreviventes foram transformados para sempre, a maioria tornou-se violenta e sanguinária, incapaz de controlar sua intenção assassina. Mas agora, esses mesmos guerreiros instáveis eram sua maior esperança. Unidade 9 caudas, avance. Mate o inimigo. A unidade era composta por pouco mais de 20 shinobi. Cada um deles estava envolto em uma manta de chakra borbulhante de besta de cauda vermelha. Alguns tinham 3 caudas atrás de si, enquanto os mais fracos tinham apenas uma. Seus rostos exibiam marcas semelhantes a bigodes, e seus corpos curvavam-se para frente enquanto corriam de 4. Suas expressões eram selvagens, com os olhos cheios de uma sede de sangue selvagem. Alguns até babavam incontrolavelmente, já tendo perdido qualquer resquício de razão há muito tempo. Afinal, esse era o poder da besta com cauda mais forte, a 9 caudas. Carregar seu chakra tinha um custo terrível. Estrondo. Com a unidade 9 caudas entrando no campo de batalha, as marionetes de Sazori começaram a cair em massa. Não era apenas a ferocidade deles, o verdadeiro problema eram suas capas de chakra. Ataques comuns não conseguiam feri-los, tornando-os muito mais difíceis de lidar do que ninjas comuns. Sim,
Os bonecos do inimigo estão quebrando. As forças de Konoha se reuniram. Mas o comandante de Nara permaneceu inquieto. Sasori ainda não havia invocado o terceiro Kazekage. E sua marionete mais aterrorizante, Iruko, aquela que podia usar a liberação de madeira, ainda estava intocada. Eles não estavam perto da vitória. Em um telhado distante, Kizami observava a batalha se desenrolar. Ele se virou para Itachi. Itachi-san, parece que Sasori está em apuros. Devemos ajudá-lo? Itachi olhou para ele. Kizami, se você está louco para brigar, vá em frente. Eu fico aqui. Kizami riu baixinho, percebendo imediatamente as palavras de Itachi. Ah, como esperado de você, Itachi-san. Você me enxerga perfeitamente. Mas não, se eu caísse agora, Sasori ficaria bravo comigo. No campo de batalha, a maré parecia estar mudando. Em poucos minutos, o número de marionetes restantes havia diminuído para apenas uma dúzia. Dezenas de ninjas de Konoha avançaram em direção ao verdadeiro corpo de Sasori, mas sua expressão permaneceu inalterada. É inútil. Ele bateu palmas. Não preciso de selos de mão, mas vamos adicionar um pouco de estilo para um efeito dramático. Liberação de madeira, natividade de um mundo de árvores. Em um instante, todo o distrito foi engolido por árvores de rápido crescimento. Galhos densos e retorcidos se retorciam como as mãos ávidas dos condenados, enredando, perfurando e esmagando tudo em seu caminho. Combinado com a liberação magnética do terceiro Kazekage, o campo de batalha foi instantaneamente transformado em um banho de sangue de pesadelo. A voz de Sasori ecoou pela floresta. O que você acha da minha arte eterna? Capítulo 180. Todo Konogakakure estava agora envolto nas chamas da guerra. Deixando de lado os dois campos de batalha nos arredores da vila e o terceiro campo de batalha centrado no salão de conferências, o caos na vila já era avassalador. Os shinobi traidores de Tsunagakure, as antigas facções ninjas de Konoha, agora rebeldes, lideradas pelos clãs Inuzuka e Aburami, e a força sob o comando de Shimura Keioto, haviam lançado a desordem em toda a vila. Embora a resistência de Konoha fosse formidável, a presença de Kizami e Itachi os fazia parecer lamentavelmente inadequados. Entretanto, o verdadeiro coração da batalha não estava na superfície, mas sim abaixo de Konoha, nas profundezas do quartel-general da raiz. Droga! Droga! Maldita Akatsuki! Vou fazê-los pagar! Danzou rugiu furiosamente com sua compostura habitual completamente destruída. Ele não conseguia entender. Planejara cada passo meticulosamente, então por que tudo havia se transformado naquele desastre? Fazer a Akatsuki pagar? Você? O clone de Deidara entrou junto com Kakashi e Orochimaru. Os guardas da raiz posicionados do lado de fora não passavam de uma piada para eles. Eliminá-los foi fácil. Ei! Danzou zombou com o olhar frio. Orochimaru, Deidara, Kakashi. Vocês acham que já venceram? O que mais? Deidara abriu as mãos. Diga-me como perdemos. Você logo vai se arrepender da sua arrogância. Um brilho de malícia brilhou no olho solitário de Danzou. Ele tinha um bom motivo para sua confiança. O Kotoa Matsukami de Shizui. Diferentemente da versão de Itachi, seu Kotoa Matsukami não era permanente, mas tinha uma vantagem única: flexibilidade. Seu tempo de recarga variava de acordo com o grau de influência exercida e a força do alvo. Quanto mais leve a manipulação e mais fraco o oponente, menor o tempo de recarga. É claro que mudanças drásticas, como quando ele usou em Tsunade, exigiam um tempo de recuperação muito maior devido ao poder absoluto dela. Mas mesmo assim, não levou 10 anos ridículos para recarregar. E com a ajuda das células de Hashirama, seu Kotoa Matsukami foi totalmente restaurado. Ativá-lo agora de fato libertaria Tsunade de sua influência. Ela só poderia controlar um alvo por vez. No entanto, dada a crise atual de Konoha, mesmo que Tsunade recuperasse sua vontade, ela sem dúvida continuaria defendendo a vila. Quanto às consequências de sua decisão, esses eram problemas para mais tarde. Ele examinou seus 3 oponentes. Deidara era apenas um clone, o que significava que Kotoa Matsukami seria inútil contra ele. Restavam Kakashi e Orochimaru. Orochimaru era a escolha óbvia, mais forte e mais perigoso. Usar Kotoa Matsukami em Kakashi era muito arriscado. Quem sabia que complicações imprevistas poderiam surgir com seu Sharingan? Orochimaru lambeu os lábios, exibindo um sorriso irônico. Danzou a julgar pelos seus olhos. Você planeja usar o Mangekyo do Shizui? Pense bem. Viemos preparados. Se algo der errado quando você ativar, não terá uma segunda chance. O que? Danzou congelou. Eles sequer sabiam sobre o Kotoa Matsukami? Como isso era possível? Uma crescente sensação de desespero o dominou. Será que ele estava realmente condenado hoje? Não. Impossível. Ele ainda tinha Izanagi. Seu trunfo supremo, desconhecido por ninguém. Então morra. Deidara bateu as mãos no chão. C2. Variante especial, formação das miríades de serpentes. Inúmeras serpentes de argila deslizaram para frente, enchendo a câmara subterrânea em um instante. Orochimaru hesitou recolhendo as mãos. Lançou um olhar de irritação a Deidara antes de estender a mão direita em direção a Danzou. Muitas sombras ocultas. Golpe da serpente de argila. As cobras de argila de Deidara avançaram primeiro, interrompendo Orochimaru. Danzou pode ter estado sob pressão, mas ele não estava totalmente indefeso. Liberação de vento. Onda de vácuo. Uma lâmina de vento afiada como navalha cortou as cobras de argila, partindo-as ao meio. Ele saltou para um terreno mais alto, evitando por pouco o enxame aparentemente interminável de serpentes de argila abaixo. Liberação de vento. Projétil de ar perfurante. Ele exalou um projétil de vento concentrado, destruindo uma grande parte das cobras de argila que avançavam, abrindo espaço momentaneamente. Naquele momento chegaram reforços, ninjas da raiz que ficaram para trás para proteger dados confidenciais e materiais de pesquisa. Normalmente eles não deveriam abandonar seus postos, mas, dada a situação, não tinham escolha. Senhor Okage.
Senhor Okage. Ao ver os 8 shinobi de elite da raiz formando uma linha de proteção à sua frente, Danzou sentiu uma pontada de alívio. Eles eram altamente treinados, capazes de se defender. Você cuida de Deidara e Orochimaru. Eu cuido de Kakashi. Danzou deu suas ordens rapidamente, pretendendo começar com o oponente mais fraco e gradualmente enfraquecer suas forças. Senhor Okage, por que não atacar Orochimaru primeiro? Afinal, você o derrotou com um único golpe da última vez. Não deveríamos eliminá-lo primeiro? Perguntou um dos membros da raiz, hesitante. Danzou, você é novo por aqui? Na raiz, a obediência é tudo o que importa. Quem mandou você me questionar? Calhe a boca. Siga o plano. Danzou latiu. Os 8 membros da raiz atacaram em uníssono. No espaço subterrâneo confinado, Deidara estava em desvantagem. Seu clone precisava ser cauteloso para não ferir Kakashi ou Orochimaru, dificultando a tarefa de lidar com os 8 inimigos de uma só vez. Claro, se ele desconsiderasse os danos colaterais, ele poderia simplesmente explodir Danzou junto com eles. Orochimaru, por que você está parado aí? Não seja tão mesquinho. Deidara suspirou. Foi realmente tão perturbador ver minha arte em ação? É fascinante mesmo. Orochimaru pegou uma das serpentes de argila, inspecionando-a como se ela contivesse algum grande segredo mais sedutor que a própria imortalidade. Deidara respirou fundo. Entendo. Milhares de serpentes de argila explodiram, mas seu dano individual foi mínimo, afetando apenas o chão. Os shinobi da raiz se esquivaram facilmente. Deidara desistiu e recuou para trás de Orochimaru, cutucando-o. Sua vez. Ao ver Deidara recuar tão prontamente, Orochimaru sorriu e encerrou o impasse. Mordeu o polegar e pressionou a mão no chão. Jutsu de invocação. 2 cobras enormes apareceram, embora não tão grandes quanto manda, dado o espaço limitado disponível. Hiss. Uma cobra investiu contra um membro da raiz, forçando-o a recuar. Outro membro da raiz tentou intervir com ninjutsu, mas foi inútil. O primeiro shinobi evitou o ataque inicial, mas não conseguiu desviar do segundo. O pescoço anormalmente alongado de Orochimaru se retraiu, sua boca se fechando em torno de sua presa. Quando ele soltou o shinobi, o homem já havia dado seu último suspiro. 8 Jounin de elite não durariam muito contra Orochimaru. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.